está meu Deus de ti, ainda que seja dor e me una a ti, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos informar os irmãos que o pastor Antônio está reiniciando hoje aquele trabalho que sempre está ali, orientando os novos convertidos que estarão descendo as águas batismais no final de dezembro, na nossa quadrimestral de obreiro, né? Se nós temos aqui nessa noite algum irmão que é novo convertido e você pretende iniciar as águas batismais, o pastor Antônio está com os irmãos aí, você pede a ajuda a alguém que está do seu lado, e ele vai estar orientando você a sala, né? Que você possa estar ali com o pastor Antônio. É muito importante, esses 2 meses e pouco, né, que os irmãos passam ali, recebendo as instruções fundamentais a respeito da palavra de Deus, né? É muito importante esse trabalho, né? Nós temos aqui justificar a ausência do pastor Odilon. Ele está reunião na fama hoje, né? Aniversário do pastor Abigail. Ele foi estar ali dando a sua parcela, cooperando aquele trabalho. E a razão dele não estar aqui nessa noite, né? Mas louvamos a Deus pela vida dos irmãos, a igreja que se faz presente nessa noite, né? Que estamos aqui para juntos nós estarmos adorando a Deus, estudando a palavra do Senhor. Amém? Eu quero com muito carinho dar bem-vindo. Se há irmãos do campo de Itapuã conosco nessa noite, eu peço para colocar de pé. Das nossas congregações, temos alguém que está nos visitando, eu peço para estar de pé. Do campo de Itapuã. Temos ali o irmão Moacir, mais alguém? Vamos saudar. Bem-vindo, Moacir. Deus abençoe, viu? É bem-vindo. De outros campos, outros ministérios, se temos alguém, eu peço para colocar de pé. Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Presbiteriana Renovada, Evangelho Quadrangular, ou qualquer outra denominação, eu peço para estar de pé. Temos alguém que está conosco nessa noite? Temos ali um moço, muito bem. Vamos dar bem-vindo, bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Pessoas amigas, você que não pertence a nenhuma outra igreja evangélica, mas está conosco, eu peço para estar de pé. Temos alguém? Parece que não. Irmãos que estavam de viagem, há dias na igreja, no trabalho, no passeio, temos alguém? O irmão Geraldo Carlos, a irmã Telvina, mais alguém? Glória a Jesus. Vamos saudá-los. Bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe o irmão Geraldo, a irmã Telvina, né? Os nossos pontos, nós temos pedido aos irmãos para colocar de pé, como tem feito, irmão pastor Reginaldo, parece que não chegou ainda, né? Vila Odete, todos os irmãos da Vila Odete, por favor, coloquem de pé. Isso, muito bem. Deus abençoe os irmãos por estar assentados. Pastor Valdedino, toda a igreja do Alto Refúgio, demais irmãos, por favor, coloquem de pé. Muito bem. Deus abençoe os irmãos, né? O Antônio Tereza, lá no Valéria Perillo, todos os demais irmãos, por favor, coloquem de pé. Muito bem. Deus abençoe os irmãos, viu? Pastor Alceu, do Conjunto de Fraternidade, todos os demais irmãos, por favor, coloquem de pé. Muita gente hoje, hein? Deus abençoe os irmãos, viu? Podem estar assentados. Setor comercial, pastor Ginoir, demais irmãos do setor comercial, por favor, coloquem de pé. Muito bem. Deus abençoe os irmãos. Parque Alvorada, pastor Wagner, demais irmãos do Parque Alvorada. Muito bem. Deus abençoe os irmãos. E o irmão Divino de Brito, né? Lá do setor Vereda, demais irmãos, por favor, coloquem de pé. Muito bem. O que diremos aos irmãos? Bem-vindos
no nome de Jesus. Deus abençoe. Todos são bem-vindos nessa noite para junto nós cultuarmos a Deus, né? É muito importante a nossa estadia aqui na casa do Senhor. Meus queridos irmãos, é com muito temor e tremor nesta noite que nós subimos aqui à tribuna. O pastor Odilon nos falaram ontem que não estaria aqui e ficamos até mais tarde no velório e vai dando muito pouco dormir nessa noite, né? Levantei por volta das 5 horas da manhã e muitos afazeres durante o dia, do tempo corre no dia a dia, né? Mas Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração e a verdade é que às vezes, como eu sempre tenho dito, a expressar aquilo que a gente realmente, né, o Espírito Santo coloca no coração da gente. Mas isso não é fácil. Mas nós vamos estar aqui discorrendo aquilo que Deus colocou no meu coração, fiz aqui um rascunho, né? E com certeza essa palavra vai nos levar a estar refletindo a nossa vida, como está a nossa vida, o nosso andar, o nosso viver, né? É muito importante. E eu quero, nesta oportunidade, convidar os irmãos para estar de pé uma vez mais. E eu quero ler com os irmãos, quero que vocês abram as nossas Bíblias, estejam acompanhando comigo. Livro de 2 Reis, o capítulo de número 4, do versículo 8 até o versículo 10. Eu quero estar lendo nesta noite. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8 até o de número 10. Os irmãos podem acompanhar, eu vou estar lendo aqui. Está escrito assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, ele se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Vamos orar uma vez mais? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos nesse momento, Senhor Jesus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, já que estamos na tua presença para glorificar o teu nome, para exaltar na beleza da tua santidade. Pai, seja conosco, abençoando as nossas vidas. Nós te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero dar um título a essa palavra nessa noite da seguinte forma: você está influenciando ou está sendo influenciado? Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunta para ele: você está influenciando? Você não perguntou. Você está influenciando ou está sendo influenciado? Eu queria que você refletisse nesse caminho hoje. Você desse uma paradinha assim e analisasse como está a nossa vida. Estamos influenciando ou sendo influenciados? Se nós analisarmos o texto aqui, esse texto me fala de um moço que todos conhecem essa história do profeta Eliseu. Se nós analisarmos, Eliseu, ele estava
Fazendo o que quando ele foi chamado? Quem se lembra? Quem se lembra o que Eliseu estava fazendo quando ele foi chamado pelo profeta Elias? Ele estava arando a terra. E diz o texto que o profeta Elias passou e convidou ele. O que ele fez? O que ele fez? Matou os bois, queimou a traia. Ele matou os bois e queimou a traia. Quando analisamos desse texto aqui, a decisão do profeta Eliseu foi uma decisão realmente, uma guinada de 90 graus na sua vida. É para valer. Existem muitas das vezes na nossa vida que nós, às vezes até propomos na nossa vida em servir a Deus. Mas a maneira que nós servimos a Deus não influencia ninguém. Ninguém. E muitas das vezes até somos criticados. Se for para mim ser crente igual, eu prefiro ficar do jeito que estou. Se for para mim ser crente eu prefiro ficar do jeito que estou. Isso tem causado um grande prejuízo no meio evangélico. Agora, o profeta Eliseu, quando ele recebeu o chamado do profeta Elias, ele tomou a decisão, matou os bois, queimou a traia e seguiu, com uma determinação. A Bíblia não diz o tempo, quanto tempo levou esse processo, em que o profeta Eliseu acompanhou o profeta Elias. Mas eu creio que, em todas as circunstâncias em que o profeta Elias estava realizando alguma coisa da parte de Deus, operando milagres, o profeta Eliseu estava observando. Ele estava observando. Por quê? Porque temos base bíblica, temos. Quando o profeta Eliseu foi comunicado pelo Espírito de Deus a alguém que diz: você sabe que o seu sonho vai ser tomado de ti hoje? Escala, eu sei. Por 2 vezes aconteceu alguém perguntando se ele sabia. Eu sei. E ao ponto, no capítulo 2 aqui, você pode ver que o profeta Eliseu, o profeta Elias, chegou a dizer para o profeta que ele deveria ficar, porque o Senhor havia enviado a Betel. Eu vou para o Senhor. Eu não vou ficar aqui, eu vou. O Senhor me enviou da além do Jordão, eu vou também. E o profeta Eliseu estava realmente observando a vida do profeta Elias, ao ponto de que, quando o profeta Elias percebeu que o Eliseu não abria mão mesmo, ele havia sido influenciado pelo ministério, pelaquilo que o profeta havia realizado, ele falou uma coisa: esse camarada realmente está interessado em alguma coisa. O que você quer que eu faça para você? O que você quer? O profeta Eliseu olhou para o profeta Elias e disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Tudo quanto o Senhor realizou, eu quero realizar em dobro. É isso que ele quis dizer. Ele foi influenciado. A presença de Deus na vida do profeta Elias realmente
não só como o Senhor foi, mas eu quero fazer o dobro. E o profeta ele falou: rapaz, você me pediu muita coisa, mas eu vou fazer com você o seguinte: se você me ver, quando for tomado de ti, lhe será concedido, será feito. Agora imaginemos bem, aquele homem que havia sido influenciado pelas atitudes, o modo de agir, os milagres, as maravilhas que ele operava, pelo Espírito de Deus, atentamente, eu creio que ele não tirava, pastor Lito, o olho do profeta Elias. Eu tenho que presenciar, eu tenho que ver. E diz o texto que de repente, carros e cavalos de fogo pegou o profeta e ele gritou. Naquele momento ele gritou: meu Deus, carros e cavalos de fogo de Israel. E o profeta foi embora, e a capa caiu. Eu creio que quando o profeta Eliseu pegou aquela capa, ele falou, ele tomou posse. Ele tomou posse e disse: eu agora tenho, porque ele prometeu, ele acreditava na promessa do profeta, e que Deus realmente haveria de cumprir. E quando nós vimos que ele pegou a capa, voltou ao caminho do Jordão. Quando ele chegou lá, o primeiro teste que ele fez, ele lançou a capa no rio e falou: aonde está o Deus? Aonde está o Deus de Elias? E quando ele lançou a capa na água, a Bíblia diz que o Jordão se abriu e ele atravessou em si. Irmãos, tem alguém olhando para você e dizendo: eu queria ser igual? Existem. Mas existem muitas pessoas, às vezes olham para nós: poxa, mas eu... Me aconteceu um fato hoje. Nós fomos fazer uma visita, eu, o pastor Sebastião Camargo, estamos na casa do irmão que é novo convertido. A esposa dele não é crente. Nós chegamos ali, começamos a conversar. Ele tem uns 55 anos, quase 60 anos, tem, pastor Camargo, mais ou menos. Mais ou menos. E começamos a conversar com aquele moço, e eu falei: eu te conheço. Eu te conheço. Nós já trabalhamos juntos. Eu falei: poxa, o que veio? Eu não lembrava daquele outro. Eu falei: será que eu fiz alguma coisa para esse moço, que agora eu estou dentro da casa dele, missionário? Pensei logo: será o que eu fiz para esse moço, né? Será que eu fiz alguma coisa para ele? Agora ele vai falar: você está dentro da minha casa, você vai embora. Aí começamos a conversar. Ele disse: não, eu naquela época cortava cana e você era fiscal de cana. Eu disse: nossa, será que eu dei uma bronca? Pensei logo, né? O que eu fiz para esse moço? Fiquei caladinho, esperando ele contar. Não, porque eu estava cortei muita cana naquele dia, e você não estava na minha área, estava um outro fiscal na minha área. E o fiscal passou lá e falou que eu não tinha cortado aquela cana, eu estava cabritando. E eu falei para ele: vamos atrás do Gersoel, que ele passou aqui e me viu cortando cana. E nós fomos atrás de você. E chegou lá, você confirmou que realmente eu tinha cortado a cana. Eu falei: graças a Deus. Então, na verdade, a nossa vida, o nosso dia a dia, sempre tem alguém olhando. Quantas vezes pensava, eu já passei por isso, olhava para mim. Alguém está olhando para nós e realmente tendo o desejo de ser como nós somos? Ou alguém está
olha, não, mas para ser crente, o profeta aqui não, ele teve, eu vou seguir esse moço, eu não só quero fazer o que eu quero fazer mais, eu quero fazer dobrado. E diz o texto, alguém, eu lembro do pastor Ageu que fez ele me deu uma pesquisa, eu não tenho aqui, mas realmente o profeta Eliseu realizou o dobro de milagres que o profeta Elias realizou. Você pode fazer uma pesquisa aí que você vai encontrar. Ele realizou realmente o dobro de milagres que o profeta Elias realizou. Vamos ver aqui. Eu vejo num texto aqui, eu até queria que o pastor Eurípides lesse para mim, que ia ficar mais fácil. No capítulo 1 do Evangelho de João, o versículo 19, João 1,19. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? Mas, só isso mesmo. Parece que não tem nada a ver, mas exatamente o texto que nós estamos discutindo aqui, você está influenciando ou sendo influenciado? Quando olhamos a vida desse moço aqui, por nome de quem mesmo? Quem mesmo o moço que o pastor Henrique leu aqui? João Batista, porque ele batizava. A Bíblia diz que este João, ele foi enviado como o precursor, aquele que veio antes, aquele que veio preparar o caminho. E a mensagem que esse homem veio pregando, ela não era uma mensagem adocicada, ela não era uma mensagem de passar a mão na cabeça. Ele era uma mensagem dura. Mas se você olhar no texto, todas as províncias, adjacências, iam ter com João. Quer dizer, ele era alguém que, o quê? Alguém que o quê? Influenciava pela sua palavra, ao ponto de que alguém chegou para ele a perguntar se ele era o Cristo. O Senhor é o Cristo? Ele diz: não. Tu és um dos profetas? Também não. Mas quem é você mesmo? Quem és tu? Eu sou simplesmente uma voz. Esse homem que trouxe no bojo da sua mensagem, uma mensagem contundente, que realmente Israel estava passando por uma crise espiritual, esperando o Redentor, o Messias. Agora aparece o homem com uma voz, quem sabe alcançando muitas vidas. Ele dizia assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas a voz me vem, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Esse, o quê? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João pregava uma mensagem ao ponto de que alguém realmente era influenciado pela sua mensagem. As nossas mensagens hoje estão influenciando as pessoas. Eu estava
conversando com alguém hoje. Quem esteve no culto aqui domingo? Quem esteve no culto domingo aqui? Muitos irmãos tiveram. O evangelista Baltazar trouxe uma grande mensagem. Pastor, mas foi pequeno. Foi. Nem por muito falar que será ouvido. Eu já vi pregador pregar 1h30 aqui. Faz o apelo? Entrega alguém? Entrega alguém? Não. Às vezes é tão difícil. Vem aqui, eu quero orar por vocês. Para não ficar tão assim, mas vem aqui que eu vou orar. As mensagens não estão convencendo, não estão influenciando mais. Antigamente, eu lembro quando os pregadores começaram a deslanchar, aí tinha uma fitinha cassete, era 45 minutos. Punha as fitinhas cassete, cara, ele tinha que pregar 45 minutos, porque a fitinha só dava 45 minutos. Ele já cronometrava a mensagem. Ele cronometrava a mensagem. Eu tenho que pregar 45 minutos. Acontece, não tem que pregar, eu tenho que preencher a fitinha. Esse pregador estava preocupado com realmente trazer a mensagem de Deus? Não estava. A mensagem dele não ia convencer ninguém, não ia influenciar ninguém. Ele estava preocupado em preencher uma fita de 45 minutos para depois vender ela. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus, a mensagem que influencia é aquela que o Espírito Santo de Deus dá. Se é 15 minutos, é 15 minutos. Se é 10 minutos, é 10 minutos. Não adianta ficar enchendo em brobinha com o Joseph Smith. Não adianta. O Baltazar deu uma palavrinha rápida, eu quero dar 2 testemunhos. Os 2 testemunhos são convincentes de que Deus ainda opera milagres no nosso meio. E que através da minha vida, da sua vida, das nossas famílias, do nosso trabalho, da oração da igreja, nós podemos influenciar outras pessoas a virem aceitar Jesus como Salvador. Eu conheço o pastor, e ele foi enviado para um campo. Acho que se o pastor João estivesse aqui, ele sabia disso. Ele sabia disso. Eu vou falar, mas eu vou contar o milagre, eu vou contar o santo. E ele falou para mim, e eu não sei se o pastor João estava perto, a gente já conversou sobre isso. Ele foi transferido para um determinado campo e chegou lá, a igreja podia tudo, era proibido. Era proibido. E ele chegou lá e começou a aplicar a palavra. Não brigou com ninguém, começou a aplicar a palavra. E quem molda é a palavra. Ele não brigou com ninguém, começou a aplicar a palavra. De repente as coisas foi mudando. Ele falou, o diabo implantou na cabeça de muita gente que não pode proibir ninguém fazer nada. Não pode aplicar a Bíblia, senão ele fica sozinho. Ele falou, vai lá para você ver a igreja como ele está. Estava devendo, não tinha dinheiro em caixa, não salvava ninguém, estava aquela coisa. Vai lá para você ver como é que está as coisas. Eu apliquei a palavra. João, com a sua mensagem dura, quando alguém chegou, raça de cobra, raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira futura? Vocês dizem ser filhos de Abraão, pois produz frutos dignos. Existe muita gente, como o Rodetinho, dizendo que é crente, mas não tem fruto de crente. Eu sou crente, mas cadê os frutos de crente? Eu sou crente. Hoje parece que está na moda. Eu sou evangélico. Está na moda.
sou evangélico. Todo mundo é evangélico. Todo mundo, pastor. Parece que hoje é chique falar Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão, Pai de Deus, não sei o que ela dele, vai, né? Ali tinha um grupo de pessoas que diziam: nós somos filhos de Abraão. Nós somos. Então vocês então produz frutos. Cadê os frutos? Alguém está olhando para nós, que são conhecedores da palavra de Deus, dizendo: mas ele fala que mas as ações dele, as atitudes dele, não condiz com o que ele está falando. Não. Mas a Marli foi no Barlaço ali, chegou lá, a moça lá, não ela nora do dono da farmácia ali. Aí, conversando lá com ela passou daqui, agora é irmão. Aí eu falei: qual é a igreja que você pertence? Uma letrinha aí falou: eu não veio. Eu falei: você está até Pai do Senhor aqui, né? Pai do Senhor, tudo, mas não tem igreja. Não tem igreja. O fruto do realmente o verdadeiro cristão. Alguém está olhando para nós e vendo que nós somos crentes. Tem muito crente hoje, você tem que chegar para eles, pega na mão dele, espera ver o que ele fala. Pai do Senhor. Você não sabe. Mas ainda existe gente que é crente e que faz a diferença. E que você vê na música lá que ele é crente. As irmãs foram para o congresso de senhoras em Nova Glória. Eu mais o pastor de novo fomos à inauguração em Crixás. A inauguração da igreja, o pastor Antônio Almeida. E chegamos ali, sem saber aonde que era a igreja. E nós pegamos uma rua, vamos subindo assim. Quando é fé, eu disse: tem um moço ali, o pastor João, pode parar que aquilo não é crente. Pode parar que não é crente. Eu cheguei e menti tudo, meu Pai do Senhor. Falou: Pai do Senhor. Nunca tinha visto um homem na vida. Aquele não é crente. Para que eu vou perguntar para ele. Falou: aquele, foi do outro lado aí, ó. Alguém dá a ver que você é crente quando você passa na rua? As suas ações, as suas atitudes lá no trabalho, está influenciando alguém? Ou você está sendo influenciado? Mas agora, isso foi naquele tempo. Agora, irmão, não precisa, pode deixar disso. Isso não tem problema, isso não faz mal. Isso foi naquele tempo. Irmãos, pecado sempre foi pecado. E Deus é tão realmente taxativo quanto isso aí. Às vezes, muitas das vezes, a pessoa não peca em si. Mas às vezes, pelo fato dele estar em determinado local, portando de tal maneira, falando alguma coisa que devia falar, compactuando com alguém que deve compactuar, traz um escândalo tremendo. E a Bíblia vem lá dizer: se alguém escandalizar, o apóstolo Paulo chegou a dizer: se comer carne escandaliza meu irmão, o que eu fazia? O que ele fazia? Eu não como. Se comer carne escandaliza meu irmão, eu não como. E Jesus falou: ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. O que é melhor? O que ele falou que era melhor? O que ele falou, irmão? Você lembra? Está escrito na Bíblia. Melhor haver amarrado uma pedra de moinho. Quem já viu pedra de moinho? Quem já viu pedra de moinho? Vou contar
contar para vocês que nunca viram. Bem aqui próximo à fazenda do pastor Abigail, tem um moinho de pedra. É uma pedra, uma chatada redonda, né? E ela tem uma roda que faz com que aquela pedra gira. Dentro dela, no centro dela tem um buraquinho. E dentro desse buraquinho caem os grãos de milho. Diz que o melhor fubá é o fubá de moinho de pedra. Eu não sei se realmente é, mas eu já vi falar isso. Tinha um lá, tinha um. No dia do senhor tinha um. Uma pedra bem grande. E que faz esse processo. Jesus falou, melhor haver amarrado uma pedra dessa e lançar no mar. O salmista no Salmo 1, se você quiser abrir a Bíblia, acompanhe para você ver o conselho dele. A Bíblia diz que nós devemos deixar o pecado e o embaraço que tão de perto nos arrodeia. Às vezes, aquilo que nós não taxamos como pecado, mas embaraça a nossa vida. O Salmo de 1 está escrito o quê? Bem-aventurado, você achou? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Lá na escola tem um hino falando, você jovem, bonita desse jeito, na igreja, você está perdendo o seu tempo, vai aproveitar a sua vida. Você, jovem, parecendo um galã de cinema, perdendo a sua vida na igreja, vai aproveitar o seu tempo. Isso é conselho de quem? Dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quantas pessoas, eu já contei isso em outra oportunidade, não sei se já contei aqui, eu sei que já falei isso, mas ele muito bem, ele trabalha de várias maneiras, e nós tínhamos na igreja, há muitos anos atrás, eu não lembro nem quantos anos isso mais, e eu sei que aquela irmã era uma bênção na igreja. Era uma bênção, um canal de bênção na igreja. Ajudava na igreja. E aquela irmã, eu lembro muito bem que fui procurado por ela para tratar do seu problema. Aquela irmã casada. Pastor, eu não vou contar nada para o senhor. Não é isso não. Estou contando para você como um exemplo. Não vou falar quem que é, não sabe o problema. Só que aquela irmã falou, pastor, na verdade, eu caí. Mas vamos para isso. O moço falou para mim que eu era muito bonita para ser casada. E aquilo derreteu meu coração. E eu acabei. Eu aconselhei aquela irmã, aconselhei, orei por ela. Só que ela nunca mais teve força para voltar. Tem muito tempo que eu não vejo ela. Não sei qual caminho que ela tomou. O inimigo tem tirado proveito dessa circunstância. Mas a Bíblia tem que dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você está influenciando ou sendo influenciado pelos ímpios? Eu não sei, com certeza, vocês falei aqui, em outro lugar, eu sei que eu já falei, e vocês sabem, já ouviram alguns pregadores até dizer, a ilustração daquele moço que estava na ponte para pular. Eu sei que vocês já ouviram. Eu vou pular.
e alguém chega diante daquele quadro, daquela situação, muita gente por ali, não pula não, pula. Fala, peraí, deixa eu conversar com você pelo menos 5 minutos aí. Me dá 5 minutos para eu conversar com você. 5 minutos depois, em vez de pular um, pulou os dois na rua. Em vez de pular um, pulou os dois. Já estava lá, mas não pular. Quer dizer, ele foi, em vez de influenciar o outro, ele foi influenciado. Existem muitos irmãos que começam um relacionamento de amizade com alguém que realmente começa a influenciar a sua vida. Daqui a pouco, em vez de ele influenciar, ele foi influenciado. Ele foi influenciado. Mas a Bíblia é clara em dizer, glória a Deus, a Bíblia é bem clara em dizer, bem-aventurado, quer dizer, feliz é o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, o ancião, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos seguir? Não se detém no caminho dos pecadores. Eu já vi o pastor João dizer isso, que na verdade, eu vivi isso aqui. Muitos irmãos aqui viveram isso aqui. O pastor Ipe também, acho que viveu isso aqui, eu lembro. E muitos jovens da minha época viveram isso aqui. Nós vivemos um tempo na igreja, que na verdade, a mocidade era da seguinte forma. Veja bem, era da seguinte forma: nós não íamos nem na Praça Castelo Branco. O Adilson lembra disso, pastor Camargo lembra disso. Nem na Praça Castelo Branco. Veja bem o que aconteceu um dia. Eu tinha uma caminhonetinha picape e as minhas sobrinhas, muita gente me chama de tia hoje por causa das minhas sobrinhas, a Lena, a Aparecida, a Simone, e as meninas que moravam aqui eram minha sobrinha, falava de tia, muita gente me fala de tia até hoje. E eu fui para Guaraíta um dia, peguei as minhas sobrinhas, uma outra irmã, uma jovem com elas, né? E a minha mãe. Fomos na casa do irmão Davi, a irmã Delina, lá na Guaraíta. Elas foram na carroceria da caminhonete, naquela época podia carregar na carroceria, né? E a minha mãe foi na gabine comigo. Quando eu cheguei à noite aqui, eu fui abordado pelo... Você diz, olha, eu fiquei sabendo que você foi a Guaraíta hoje, levou umas irmãs. Eu disse, não, elas foram na carroceria da caminhonete. A minha mãe foi comigo, eu não quero saber disso mais não. Tá bom, pastor. Tá bom. Nós tínhamos um dinheirinho para passar. E hoje? E hoje? Aonde estamos trilhando, irmão? Qual o caminho que estamos passando? Se vê-se. Pelo menos um jovem levar o outro em casa. Levar em casa. Que não era agarrado na mão, não. Era só olhando. De longe. Levava uma bronca. Não era desse jeito, Madalena? Não era desse jeito, Kézia? Kézia lembra disso também. É do nosso tempo. Mas qual o caminho que estamos influenciando ou sendo influenciados? Eu já vi alguns pregadores, até contar uma ilustração da seguinte forma. O culto estava acontecendo normal. E de repente um jovem chega no portão da igreja. E o porteiro, o guarda, gentilmente diz, não, vamos entrar para dentro, vamos assistir o culto. Aqui estão. Não, mas vamos entrar para dentro, vamos assistir o culto. Eu falei, nós estamos aqui para caçar umas namoradas, que diz que aqui na igreja tem umas meninas boas para casamento. Eu falei, então você está no lugar errado.
lugar errado. Porque as boas para casar estão lá dentro da igreja. Aqui fora você está no lugar errado. Vai lá para dentro da igreja. As boas estão lá dentro. Está lá dentro da igreja. Vocês estão no lugar errado. Tem muita gente enganando. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores. Esse irmão já morreu. Eu não quero questionar aqui a salvação dele. Quem sou eu para fazer isso? Quem sou? Mas um dia eu morava na 56, estou descendo a 56 ali, no Tops Bar, lá, uma mesa de sinuca, ao lado tem um jogo de baralho ao lado lá também, né? Uma mesa lá fora, um somzinho ambiente lá, tocando umas musiquinhas e tal. E o irmão sentado na mesinha lá, tranquilo, a perninha cruzada de frente ao bar. Uns caboclos bebendo cerveja lá, os outros fumando lá e tal. Eu olhei e falei, mas como pode o irmão dar conta de uma situação dessa? Sentado, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Será que? Vamos deixar para lá, né? Vamos deixar para lá. Como está? Você está influenciando ou sendo influenciado? Eu fui abordado por um vizinho meu. Ele morou pouco tempo ali, 1 ano e pouco. Ele comprou uma propriedade lá perto e morou 1 ano e pouco lá. Aí um dia a esposa dele veio a falecer. Ela morou pouco tempo que ele morou. Eu fui na casa dele uma vez. Ela estava muito doente, fiquei sabendo, fui lá fazer uma visita para eles. Orei com ela, tal. Ela veio a hora. Passou uns dias. Ele me procurou. Disse, o quê? Precisando de um favor seu. Tudo bem. O que é o problema? Pode me ajudar? Pode. Se eu der conta, eu vou ajudar o senhor. Eu queria que você fosse testemunhar para me aposentar. Falei, moça, esse negócio é complicado. Esse negócio é complicado. Não, mas você fala. Eu falei, não, eu vou lá para falar a verdade. Eu posso falar a verdade? Não pode. Eu falei, não, tudo bem. Só porque eu acho que o senhor não aposenta, se eu for lá. Eu acho que o senhor não aposenta, não quer que você vá. Eu falei, então tá bom. Peguei lá, entrei para dentro, chegou a minha vez, chamou para entrar, eu entrei. A moça perguntou quanto tempo. Não, ele perguntou o que ele fazia lá. Falou, tira um leitinho, tem um quintal lá, planta umas mandioquinhas lá, planta um milhozinho lá e tal. Quanto tempo que ele mora lá? 1 ano e pouco que ele mudou para lá. Você conhece ela quanto tempo? Ele desse período que ele mora lá. O que mais você fala? Não sei. Não tinha o que eu ia fazer com isso lá. Como é que é o nome da esposa dele? Eu falei, não sei. Ele falou, mas como é que você vem aqui testemunhar para uma pessoa que não sabe nem o nome da esposa dele? Eu falei para ele que eu não dava errado, né? Como que nós estamos influenciados? Quer dizer, se eu vou lá, quando eu vou mentir lá, aquele homem olhar para mim como crente? Não. Mas eu dei testemunho de crente. Dá testemunho de crente. Alguém olhar para mim, para ser crente tem que ser realmente dar testemunho de crente. Influenciar alguém. Se nós analisarmos, nós podemos. O apóstolo Paulo, ele com muita propriedade, ele foi alguém que chamou-nos para imitar ele. Ele é alguém que tinha realmente sido influenciado pela presença de Deus. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus, jamais mudou a vida do apóstolo Paulo. Quando ele dizia para onde mesmo que ele dizia? Para onde
o apóstolo Paulo estava indo, tendo um encontro com o Senhor Jesus? Para onde, irmãos? Damasco. Com a carta do sumo sacerdote para prender todos que se diziam do caminho. A Bíblia diz desse jeito: todos que se diziam do caminho. De repente, uma luz, ele fica cego, tem um encontro com o Senhor Jesus, e a partir daquele momento, quando ele recebeu o chamado de Jesus, ele diz: eu vou te mostrar o quanto é duro. É duro para te recalcitrar contra esses aguilhões. Vou te mostrar o quanto é importante sofrer por meu nome. E a partir daquele momento, Paulo tornou-se um seguidor de Jesus. Ele foi influenciado pela a mensagem que ele ouviu, ao ponto dele dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus queridos irmãos, se nós tornarmos imitadores de Cristo, com certeza nós vamos influenciar outras pessoas. Alguém vai olhar para você e dizer: eu quero ser crente igual essa irmã é crente. Essa irmã é diferente. Esse irmão é diferente. Quando ele vai na sua casa, mesmo não tendo muita coisa, mesmo não tendo, né, muitas posses, às vezes passando por enfermidade, mas você tem a graça de Deus na sua vida, e isso é importante porque o próprio Jesus falou: a minha graça te basta, e o mais nada, não precisa mais. A minha graça é o importante para você. A minha graça é o suficiente. E quando temos a graça de Deus na vida, em qualquer circunstância, na bonança, na enfermidade, nos problemas, nas adversidades da vida, alguém olha para nós e vê realmente que somos diferentes. Como é que está? Você está influenciando ou está sendo influenciado? Pastor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Então, mude hoje. Mude hoje. Faça um propósito hoje. Deus gosta de propósito. Mude hoje. Diz: a partir de hoje, eu vou sair daqui. Alguém vai olhar para mim, com certeza eu vou influenciar essa pessoa. Ele vai ter o desejo também de ser crente. Porque ser crente, às vezes, não é tão fácil como muitos dizem ser fácil, ser crente. Tem muitas pessoas que pregam o evangelho com facilidade, né? Eu já disse isso aqui na oração missionária, não sei se disse isso aqui na igreja, mas na oração missionária eu disse, né? Que ser crente não é, pelo fato de sermos crentes, não é que estamos nas nuvens, nós estamos com os pés sobre a terra, enquanto estivermos aqui. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci. Se venceu, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Essa história, aceita Jesus que os seus problemas acabaram. Isso é conversa, isso é conta de caruchinha. Isso é querer tapear os outros. Toda vez que fala isso, o pastor Camargo, né? O pastor Camargo estava na casa do pastor Odilon, tinha um missionário aqui. E foram orar, o pastor Odilon deve lembrar dessa história, né? E o missionário olhou para ele e falou: meu servo, os teus problemas estão acabando aqui. Acabou. Orou, tal. O missionário foi embora, o pastor Odilon falou para ele assim: a Pax está em dia. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Porque seus problemas acabou. Os problemas aqui, não só vai acabar o dia que nós formos arrebatados. Aí nós vamos dar um adeus neste mundo. Aí sim. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos por obrigação de, como cristão, mesmo na luta, na dificuldade, na bonança, quer que seja, nós temos que influenciar outras pessoas, falando do grande amor de Deus que está derramado em nossos corações e que não pode ser ofuscado por nada deste mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você está sendo influenciado por alguém, mas se está, pega o freio, daqui para frente não. Rompe esse relacionamento, né? Muda de posição, muda de banco, como se diz o outro, né? Muda de banco. Não deixa ser influenciado, mas influencia alguém com a sua vida de cristão, servindo a Deus como você é. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos de pé.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer nesse momento por esta oportunidade. Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por esta palavra, o Senhor tem colocado no meu coração. Senhor, ajuda-nos a cada dia mais influenciar alguém com as nossas atitudes, nosso comportamento, no trabalho, na escola, nas ruas, no comércio, aonde nós estivermos. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de poder. Quem sabe nesta noite, Pai, compromissos estão sendo feitos diante de quem sabe alguém sendo influenciado por alguém. Você não permitiu que essa pessoa cedesse ou caísse, Senhor Jesus. E que nesta noite, Senhor, teu Espírito Santo possa trabalhar de maneira que elas venham renunciar, Jesus, faz proposta e servindo ao Senhor com muita alegria. Pai, nós pedimos, Senhor, fique conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podeis assentar. Quero pedir nossos diáconos e auxiliares que levantem a oferta dessa noite, enquanto nós vamos aqui transmitir os avisos, né? Amanhã, quarta-feira, teremos um culto de oração, liderado pelo pastor Sebastião Camargo, Igreja da Light de Cristo, né? E toda a igreja é convidada a estar orando, tá? Estar orando amanhã. Teremos também a nossa reunião de obreiro, né? Amanhã todos os obreiros são convocados, né? É um dever de cada obreiro estar participando. Às vezes o diácono, o auxiliar principalmente, o diácono já passou a primeira instância, né? Eu fui abordado pelo auxiliar esses dias atrás. Pastor, eu posso participar da reunião? Eu falei, não só pode, mas como deve. Você foi separado para o auxiliar exatamente para isso. A Bíblia diz que aquele que desempenhar, né, o seu cargo, ele alcançará para si lugar de honra. Então o primeiro passo é o auxiliar. Então, não só que não pode, mas deve estar na reunião, né? Então todos os obreiros, né, são convocados a participar da reunião amanhã. Na quinta-feira nós temos aí os ensaios, né? Sexta-feira, irmão, nós temos o quê? Sexta-feira, reunião de oração dos grupos familiares. Quem vai estar aqui mesmo? Quem que é? Não lembro, irmão? Também não. Alto Refúgio. Muito bem. Pastor Valdetina, igreja do Alto Refúgio. É isso mesmo? É Alto Refúgio mesmo, né? O pastor Valdetina, igreja do Alto Refúgio, vai estar aqui fazendo o devocional. Todos nós vamos estar aqui, né? Para estar adorando a Deus, orando a Deus. E com certeza vai ser uma bênção. E nós estamos preparando, né, para aquela festa, né? E os irmãos devem trazer aqui uma festinha para nós, viu? Não esquece não. Sábado nós teremos a nossa reunião de ministério na parte da manhã. Teremos também a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã a Escola Bíblica. E à noite o grande culto de louvor e adoração a Deus. Todos os dias das 5 às 6 o tempo se encontra aberto, das 8 às 9 oração de direção das irmãs. E das 3 às 4 oração missionária. Amanhã, quarta-feira, será ministrada a oração da fé em volta das famílias, tá? Você é convidado a estar participando, orando pela sua família. Amém? Deus abençoe os irmãos. Está terminando de tirar a oferta e estamos dentro do horário. 2 para as 9, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que vieram nessa noite. Deus há de recompensar os irmãos. E vamos de pé, orar, agradecer a Deus nesse momento, para encerramento aqui, juntamente com o pastor Eurípides. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, Pai nosso, nós te louvamos, te agradecemos.